No nosso aniversário de 20 anos de casamento, meu marido me entregou os papéis do divórcio. Ele disse que, em vez de presente, queria se casar de novo. Eu fiquei sem palavras. Mas aí, minha filha mais velha disse: Mãe, só se divorcia logo. Olha isso aqui. Quando eu vi a foto que ela me mostrou, eu dei um grito de alegria e assinei o divórcio na hora. Nunca imaginei que fosse escrever algo assim, mas acho que preciso colocar pra fora. Vai ser um texto longo, então já agradeço quem tiver paciência para ler até o fim. Eu e o Daniel nos conhecemos na faculdade. Era um dia comum, eu estava na fila do café e ele esbarrou em mim, derrubou os livros, pediu desculpa e deu aquele sorriso meio sem graça. Foi assim que tudo começou. Depois disso, a gente começou a se encontrar pelos corredores, conversar, e em pouco tempo já estávamos juntos. A gente era jovem. Eu tinha 21, ele 23. Não tínhamos muito dinheiro, nem grandes planos, mas a gente acreditava no amor. Falávamos em construir uma vida juntos, ter filhos, morar numa casa simples, essas coisas que a gente sonha quando é novo. Casamos rápido, contra a opinião de muita gente. Alguns diziam que a gente era muito novo, que não ia dar certo, mas a gente acreditava que o amor era suficiente. Moramos num apartamento pequeno, com móveis doados, fazendo tudo do nosso jeito. Era difícil, mas era bom. Com o tempo, vieram as nossas filhas, a primeira, depois a segunda. O Daniel era um pai presente, sempre ajudava, acordava de madrugada, fazia questão de estar nas festinhas da escola. Eu olhava para ele e pensava, é com ele que eu quero passar o resto da vida. Só que as coisas começaram a mudar. Aos poucos, ele foi ficando mais distante. Começou a trabalhar mais, a chegar tarde, a viajar com frequência. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que sim, que era só o estresse do trabalho. Eu acreditava, porque eu queria acreditar. Porque pensar que algo estava errado doía demais. Mesmo com tudo isso, eu continuei tentando. Cuidava da casa, das meninas, do nosso casamento. Me esforçava para manter as coisas funcionando. E ele só se afastava mais. Mas nunca deixou de ser educado. Então eu achava que era só uma fase ruim. Aí chegou o nosso aniversário de 20 anos de casamento. Eu pensei, vou fazer algo especial. Preparei um jantar em casa, coloquei nossa música favorita, me arrumei como ele gostava. Achei que talvez aquilo reacendesse algo entre nós. As meninas ajudaram a arrumar tudo. Tava tudo pronto quando ele chegou. Ele entrou calado. Não comentou nada da decoração, nem do jantar. Sentou, respirou fundo e tirou um envelope do bolso. Colocou na mesa e disse: Em vez de presente, eu quero isso aqui. Eu abri o envelope achando que era uma carta, um bilhete, sei lá. Mas eram os papéis do divórcio. Ele me olhou e disse: Conheci outra pessoa. Quero me casar com ela. Ia esperar mais, mas achei que esse era o momento certo. Na hora eu não consegui falar nada. Fiquei em choque. Senti um vazio enorme. Era como se tudo que a gente viveu tivesse sido jogado fora ali, na frente daquele envelope. Eu não chorei de cara. Fiquei muda. Só depois, quando ele foi embora, é que as lágrimas vieram. As meninas chegaram pouco depois. Minha filha mais velha, a Lara, percebeu na hora que tinha algo errado. Eu tentei esconder, mas não consegui. Ela me abraçou e disse: Foi o pai, né? Eu só balancei a cabeça. Ela pegou o celular, mexeu um pouco e falou: Mãe, só se divorcia logo. Olha isso aqui. Depois daquela noite do nosso aniversário, fiquei em choque por uns dias. Era como se eu tivesse sido jogada num buraco escuro, sem saber como sair. Eu andava pela casa, fazia as coisas do dia a dia, mas era tudo no automático. Eu não conseguia entender direito o que tinha acontecido. Foram 20 anos juntos, 20 anos. E de repente, tudo acabou assim, com um envelope em cima da mesa. Naquela mesma noite, depois que o Daniel foi embora, eu fiquei sentada sozinha na sala por horas. Não conseguia dormir, nem chorar direito. A cabeça não parava. Comecei a lembrar de tudo que a gente viveu. O começo da nossa história, as dificuldades, as alegrias, os nascimentos das nossas filhas. Pensei em todas as vezes que eu acreditei nele, que apostei no nosso amor, que defendi nosso casamento mesmo quando já não estava tudo bem. Doeu demais. No dia seguinte, acordei com os olhos inchados e o corpo cansado. As meninas foram para a escola em silêncio. A mais nova não entendia muito, só sentia o clima estranho. A mais velha, a Lara, estava séria, meio brava, mas também triste. Eu tentei manter a rotina, fazer o café, cuidar da casa, mas parecia que o tempo tinha parado. O Daniel não voltou para casa naquele dia. Também não ligou. Mandou uma mensagem curta dizendo que ia ficar um tempo na casa do irmão e que depois conversava comigo. Eu não respondi. Não sabia nem o que dizer. À noite, quando a casa ficou em silêncio de novo, eu chorei tudo o que não consegui antes. Chorei de soluçar, de doer o peito. Foi como se toda a dor guardada saísse de uma vez. E, no meio daquele choro,
veio a raiva. Raiva por ter acreditado por tanto tempo. Raiva de ter ignorado os sinais. Raiva por ele ter me feito de boba. Eu me senti usada, descartada, traída. Nos dias seguintes, a Lara começou a me contar coisas que eu nunca tinha notado. Ela disse que já desconfiava do comportamento do pai fazia meses, que ele vivia escondendo o celular, que tinha mentido algumas vezes dizendo que ia trabalhar, mas ela descobriu que ele estava em outro lugar. Disse que viu mensagens estranhas, mas nunca teve coragem de me mostrar, até aquele dia. Foi então que ela me mostrou a tal foto. Era uma imagem simples, mas que dizia tudo. O Daniel estava abraçado com outra mulher, num restaurante, os dois rindo, de mãos dadas. A foto tinha sido tirada por um colega da Lara, sem querer, e ele acabou enviando para ela, achando que era só uma coincidência, mas não era. Aquela era a mulher por quem ele me deixou, a mulher com quem ele queria se casar de novo. Quando vi aquela imagem, alguma coisa dentro de mim virou uma chave. É estranho dizer isso, mas eu dei um grito, não de tristeza, mas de alívio. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse uma resposta clara. Eu não estava louca, não era culpa minha. Eu fui enganada, sim, mas agora estava tudo às claras. Naquele momento, eu peguei os papéis do divórcio, assinei tudo de uma vez e falei: pronto, agora ele pode ir. E eu também. Depois disso, comecei a enxergar as coisas com mais clareza. Comecei a lembrar de situações que eu tinha ignorado. As ligações que ele atendia longe de mim, as mensagens apagadas, as desculpas esfarrapadas. Ele já estava distante fazia tempo. Eu só não quis ver. Achei que, se eu amasse-o bastante, as coisas iam melhorar. Mas não melhoraram. A parte mais difícil foi explicar tudo para nossa filha mais nova. Ela só tem 10 anos. No começo, ela achou que o pai só estava viajando a trabalho. Quando percebeu que ele não voltaria tão cedo, ficou confusa, triste. Eu tentei explicar da forma mais leve possível. Disse que o amor entre mim e o pai dela tinha mudado, que a gente ia seguir caminhos diferentes, mas que ela sempre teria a gente por perto. Ela chorou um pouco, mas depois me abraçou forte, e aquilo me deu forças. Comecei a conversar mais com a Lara também. Ela virou meu apoio. A gente passou a fazer mais coisas juntas, conversar sobre tudo. Eu percebi que ela já era quase uma mulher, e que tinha uma visão das coisas que me surpreendia. Ela me dizia: mãe, você merece mais. Ele não te valorizava há muito tempo. E ouvir isso da minha própria filha me fez pensar em tudo o que eu aceitei ao longo dos anos. Lembro de uma noite em especial. Estávamos sentadas no sofá, assistindo a um filme, e ela falou: mãe, você ficou tempo demais tentando consertar algo que ele já tinha quebrado. Agora é sua chance de se reconstruir. E aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Foi aí que eu percebi que o pior já tinha passado, e que eu precisava cuidar de mim. O Daniel, depois que recebeu os papéis assinados, me mandou uma mensagem dizendo que não esperava que eu fosse tão rápida assim. Achei engraçado, como se ele tivesse o direito de ditar meu tempo. Eu só respondi: você já tinha ido embora faz tempo. Eu só tô colocando isso no papel agora. Desde então, ele tem vindo ver as meninas de vez em quando. A relação com elas tá estranha ainda, mas ele tenta. Eu não interfiro, porque acho que, como pai, ele ainda tem o dever de estar presente. Mas comigo, eu mantive distância. Não dá pra ser amiga de quem te machuca assim. Esses dias me peguei olhando no espelho e me perguntando: quem sou eu agora? Porque por muito tempo, eu fui só a esposa do Daniel. E agora? Agora eu tô aprendendo a ser eu de novo. Não tá sendo fácil. Tem dias que eu acordo triste, que bate aquele vazio, mas também tem dias bons, dias em que eu sorrio de verdade, e esses dias estão começando a aparecer com mais frequência. Se você chegou até aqui, obrigada por ler. Esse desabafo já tá me ajudando a seguir em frente. No próximo capítulo, vou contar como descobri mais coisas sobre a outra mulher e como isso me fez entender ainda mais sobre tudo o que vivi. Depois de assinar os papéis do divórcio, comecei a tentar seguir em frente, mas, para ser sincera, eu ainda carregava muitas dúvidas. Mesmo com a traição confirmada, mesmo com tudo que o Daniel fez, parte de mim ainda queria entender melhor. Como tudo começou? Há quanto tempo ele estava com ela? Será que foi só ela ou já tinha acontecido antes? A Lara, minha filha mais velha, começou a me ajudar com isso. Ela estava revoltada, mas também era muito prática. Disse que já tinha começado a juntar algumas informações por conta própria, ainda antes de eu saber de tudo. Ela ficava incomodada com o jeito do pai e já desconfiava fazia tempo. Foi ela quem realmente puxou os fios dessa história toda. Um dia, ela me chamou no quarto e disse: mãe, eu quero te mostrar uma coisa, mas só se você quiser ver. Eu respirei fundo e falei que queria. Eu precisava saber. Ela abriu uma pasta no computador dela e começou a me mostrar algumas conversas que ela tinha tirado print do celular do pai, numa das vezes que ele deixou o aparelho desbloqueado na sala. As mensagens não eram muito diretas, mas dava pra ver que havia uma intimidade ali com uma mulher.
Chamavam um ao outro de meu bem, saudade, e marcavam encontros em horários estranhos. Além disso, ela mostrou fotos que ele tinha postado no Instagram, mas que depois apagou. Numa delas, ele aparecia com um grupo de amigos em um bar, e a mulher estava lá, sempre no fundo da imagem, mas em todas as fotos dos últimos meses, ela aparecia. Eu nunca tinha reparado. A Lara também contou que a tal mulher se chama Juliana, e que ela é uma colega de trabalho do Daniel. Eles começaram a se aproximar há mais de um ano, quando começaram a trabalhar juntos em um projeto novo. Segundo ela, várias pessoas do trabalho já sabiam do relacionamento, menos eu. Isso me deixou arrasada. Saber que fui a última a descobrir, que outras pessoas sabiam da traição, foi uma das partes mais difíceis. Fiquei dias pensando nisso, me sentia envergonhada, traída de novo, mas também com uma sensação estranha de alívio. Porque com cada novo detalhe, eu via que o problema nunca foi comigo. Ele fez escolhas. Escolheu mentir, esconder, levar uma vida dupla. E eu escolhi confiar, continuar, sustentar uma relação que já estava quebrada sem eu saber. Comecei a lembrar de várias situações do último ano. Teve uma viagem que ele disse que era para um congresso, mas que agora eu sei que foi com ela. Lembrei de um fim de semana em que ele disse que ia visitar a mãe doente, mas depois descobri que ela nem estava doente naquele dia. Ele mentiu olhando nos meus olhos. Isso me machuca até hoje. Conversei com algumas amigas minhas também. Uma delas, que trabalha numa empresa próxima da dele, disse que já tinha ouvido comentários sobre o caso. Quando perguntei por que ela nunca me contou, ela ficou sem graça. Disse que achava que não era da conta dela, que talvez eu soubesse e só não falava. Eu não julgo, mas doeu saber que até minhas amigas suspeitavam, e ninguém me falou nada. Aos poucos, fui aceitando que talvez meu casamento já tivesse acabado muito antes daquele jantar de aniversário. Eu só não percebi, ou talvez não quis perceber. Eu me apeguei à ideia de que ele era o mesmo homem do começo, o mesmo pai presente, o parceiro de tantos anos, mas ele já tinha mudado fazia tempo. Uma coisa que me marcou muito foi quando encontrei um e-mail antigo do Daniel. Era uma mensagem que ele tinha me enviado nos primeiros anos do casamento, dizendo o quanto me amava e como era grato por tudo que vivíamos. Ler aquilo agora foi como levar um soco no estômago. Era difícil acreditar que o homem que escreveu aquilo era o mesmo que me trocou de forma tão fria e rápida. Mas também comecei a pensar de outro jeito. Se ele mudou, se os sentimentos acabaram para ele, então talvez não fosse justo eu continuar presa naquela relação. Talvez eu estivesse tentando manter algo que já não existia. Eu achava que estava lutando pelo casamento, mas na verdade eu estava lutando sozinha. Com o tempo, fui tentando tirar o foco dele e começar a olhar para mim. O que eu queria? O que eu sentia? Eu tinha passado tantos anos cuidando dos outros, do Daniel, das meninas, da casa, que eu tinha esquecido de mim. Nem lembrava mais do que eu gostava de fazer, do que me fazia feliz. A Lara começou a insistir pra gente fazer coisas juntas. Saímos pra caminhar, fomos ao cinema, tomamos sorvete na praça. Aos poucos, eu fui sentindo que ainda existia vida além da dor. Ainda existia alegria, carinho, leveza. Comecei a me lembrar da mulher que eu era antes do casamento, antes da rotina, antes das decepções. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Uma amiga antiga da escola me mandou mensagem. Ela viu uma foto minha com as meninas nas redes sociais e perguntou como eu estava. Começamos a conversar e um dia ela me convidou para um café. Eu quase disse não, mas acabei aceitando. Foi bom sair, falar de outras coisas, lembrar de momentos antigos. Eu ri de verdade naquele dia, pela primeira vez em muito tempo. Claro que ainda tem dias ruins. Tem dias que eu acordo triste, que sinto falta da antiga vida. Às vezes me pego lembrando do Daniel com saudade. Não da pessoa que ele se tornou, mas do que a gente foi um dia. E eu acho que tudo bem sentir isso. Foram muitos anos juntos. Não dá pra apagar tudo de uma hora pra outra. Mas o que eu tenho aprendido é que a gente não precisa carregar tudo sozinha. Que tá tudo bem precisar de tempo pra se curar, pra entender, pra recomeçar. E que mesmo no meio de tanta dor, é possível encontrar pedaços de paz e alegria. Eles estão lá, esperando a gente ter força pra enxergar. Depois que tudo veio à tona, eu comecei, aos poucos, a olhar mais pra mim. Por muitos anos, eu me coloquei em segundo plano. Minha vida girava em torno do Daniel, das meninas, da casa, do trabalho. E quando o casamento acabou, eu percebi que eu nem sabia mais direito quem eu era. Nos primeiros dias depois do divórcio assinado, eu ainda me sentia meio perdida. Era como se uma parte da minha identidade tivesse sumido. Não era mais esposa. Agora, eu era só eu. E isso me assustava um pouco. Ao mesmo tempo, comecei a sentir um tipo de liberdade que fazia tempo que eu não sentia. A Lara foi a primeira a perceber isso em mim. Um dia, enquanto a gente tomava café da manhã, ela olhou pra mim e disse: "Você tá diferente, mãe.
Tá mais leve. Aquilo me pegou de surpresa. Eu nem tinha notado, mas era verdade. Eu já não andava com aquele peso no peito o tempo todo. Comecei a dormir melhor, a comer com mais vontade, a rir de coisas bobas com as meninas. Voltei a fazer algumas coisas que eu tinha deixado de lado há anos. Comecei a caminhar no fim da tarde, ouvindo música no fone. Reencontrei uma antiga paixão por leitura e passei a ler antes de dormir. Peguei alguns livros que estavam parados na estante fazia tempo. Também voltei a cuidar do meu cabelo, das minhas roupas. Não para agradar ninguém, mas por mim. Uma coisa que me marcou muito foi quando fui sozinha ao cinema pela primeira vez em muitos anos. Antes eu só ia com o Daniel ou com as meninas, mas naquele dia resolvi ir sozinha, do meu jeito. Escolhi o filme, comprei pipoca, sentei na fileira do meio e me permiti curtir. Pode parecer bobo, mas sair sozinha e se sentir bem com isso é uma vitória enorme depois de tanto tempo se sentindo pequena. As meninas também começaram a sentir essa mudança. A Lara, principalmente, me dizia que estava orgulhosa de mim. Já a mais nova, mesmo sendo pequena, parecia mais tranquila. Acho que quando a gente melhora por dentro, tudo ao nosso redor melhora também. O clima em casa ficou mais leve, mais feliz, mesmo sem o Daniel por perto. Ele continuava vindo ver as meninas de vez em quando. Sempre avisava antes, às vezes levava elas para sair, outras vezes ficava pouco tempo. Eu deixava, claro, porque ele é pai, e elas têm direito de conviver com ele. Mas nossa relação ficou estritamente prática, sem brigas, sem conversa desnecessária. Era só o essencial. Um dia, recebi uma mensagem de uma amiga me convidando para um jantar com outras mulheres que também tinham passado por divórcios. No começo, fiquei com medo de ir. Pensei, o que eu vou fazer num lugar assim? Não conheço ninguém, mas fui. E foi uma das melhores decisões que eu tomei. Conheci mulheres incríveis, cada uma com uma história diferente, mas todas com uma coisa em comum. Tinham sido deixadas, traídas ou machucadas, e mesmo assim estavam seguindo em frente. Conversar com elas me fez ver que eu não estava sozinha, que aquela dor que eu sentia era compartilhada por outras pessoas. E isso, de certa forma, me fortaleceu. A partir dali, comecei a me abrir mais para novas possibilidades. Não tô falando de um novo relacionamento, ainda não, mas de me permitir viver outras coisas, conhecer novas pessoas, me colocar em primeiro lugar. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti livre. Não aquela liberdade de sair por aí sem rumo, mas uma liberdade interna, de ser quem eu sou de verdade, sem medo. A Lara percebeu isso. Um dia, ela chegou em casa com um presente simples, um caderninho de capa azul. Ela disse, para você escrever o que quiser, mãe. Pensamentos, planos, sonhos. Eu comecei a escrever nele todos os dias. Às vezes, só desabafos. Outras vezes, listas de coisas que eu queria fazer. Foi como se eu estivesse construindo um novo começo ali, palavra por palavra. Aos poucos, fui me sentindo mais forte. Ainda tinha dias tristes, claro. Dias em que eu lembrava do Daniel e de tudo que a gente viveu. Mas esses momentos começaram a diminuir. E quando vinham, eu deixava sentir, mas não deixava me dominar. Eu aprendi a conviver com a saudade e com a dor. Mas também aprendi que elas não precisam mandar em mim. Nesse processo, percebi que eu não tinha perdido tudo. Eu tinha minhas filhas, meus amigos, minha casa, minha história. E acima de tudo, eu ainda tinha a mim mesma. Era como se, depois de anos apagada, eu estivesse voltando a me enxergar com mais clareza. Esse renascimento não foi rápido nem fácil. Foi lento, cheio de altos e baixos. Mas foi verdadeiro. E por mais estranho que pareça, hoje eu agradeço por ter passado por tudo isso, porque me fez mais forte, mais consciente. Alguns meses se passaram desde o divórcio. Eu seguia com minha vida, cuidando das meninas, retomando velhos hábitos e tentando, aos poucos, construir uma nova rotina. Tinha dias mais fáceis e outros mais difíceis, mas no geral, eu me sentia melhor. Ainda me dava medo pensar no futuro sozinha, mas agora eu já não me sentia perdida como antes. Eu não procurava por ele, e ele também quase não me procurava. Nossa comunicação era só sobre as filhas mesmo, e sempre por mensagem. Não brigávamos mais, mas também não havia amizade. Era uma relação fria e distante, e eu preferia que fosse assim. Um dia, por acaso, eu encontrei o Daniel no supermercado. Eu estava comprando pão e frutas quando vi ele no corredor de frios, junto com a mulher nova. Ele me viu também. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Eu senti um aperto no peito, confesso, mas foi diferente do que eu imaginei. Não doeu como antes. Foi mais um desconforto, tipo aquele sentimento de quando você lembra de algo que já passou, mas ainda deixa um gosto amargo. Ele deu um sorriso sem graça e disse, oi. Eu respondi com um, oi, calmo. A mulher que estava com ele nem olhou direito para mim. Só virou o rosto e continuou empurrando o carrinho.
Ele tentou puxar assunto. Perguntou das meninas, se estava tudo bem com elas. Eu respondi com educação, mas sem abrir espaço para mais conversa. Depois desejei boa tarde e fui embora. Na hora que saí do mercado, sentei no carro e respirei fundo. Não chorei, não fiquei triste, mas senti que aquele encontro foi como um ponto final. Eu percebi ali que eu realmente estava livre, que eu não queria mais aquela vida, que eu não sentia mais falta do que a gente tinha. Talvez eu sentisse falta da ideia que eu tinha do nosso casamento, mas não do que ele virou no fim. Chegando em casa, contei para as meninas que tinha visto o pai. A mais nova só perguntou se ele estava bem. A Lara ficou em silêncio. Depois disse: "Você tá bem, mãe?" Eu disse que sim, que estava tudo tranquilo. E realmente estava. Aos poucos, minha relação com elas ficou ainda mais próxima. Começamos a fazer mais coisas juntas, como cozinhar, ver séries, planejar passeios. Criei uma rotina com mais tempo para mim e para elas. Aos finais de semana, íamos andar no parque, tomávamos sorvete ou só ficávamos em casa, ouvindo música. Pequenos momentos que antes pareciam simples, mas que agora tinham outro valor. Uma coisa que me ajudou muito foi escrever. Continuei usando aquele caderno azul que a Lara me deu. Escrevia quase todos os dias. Às vezes eram textos longos, outras vezes só frases soltas, ideias, pensamento. Escrevi até algumas cartas que nunca enviei. Uma delas era para o Daniel. Escrevi tudo o que eu gostaria de ter dito no dia em que ele me entregou os papéis do divórcio. Desabafei, sem filtro. Depois guardei a carta numa gaveta e nunca mais mexi. Não senti vontade de mandar, porque percebi que eu não precisava mais da resposta dele, só precisava tirar aquilo de dentro de mim. Com o tempo, outras coisas boas começaram a aparecer. Recebi um convite para voltar a dar aulas numa escola perto de casa. Eu já tinha sido professora antes de parar para cuidar mais da família, e sempre amei ensinar. Voltar para a sala de aula me deu uma sensação de propósito. Me senti útil, viva. Os alunos, as conversas, os sorrisos. Tudo isso me fez muito bem. Também comecei a conhecer pessoas novas. Nada de relacionamento sério ainda, mas fiz amizades com outras mães, com colegas de trabalho, até com vizinhos que eu mal falava antes. Aos poucos, fui me sentindo parte do mundo de novo. E foi aí que conheci o André. Ele é pai de um aluno da escola onde trabalho. Começamos a conversar na reunião de pais, e depois nos encontramos algumas vezes por acaso. Era uma pessoa simples, calma, sempre educado. Ele me tratava com respeito, algo que eu sentia falta há muito tempo. A gente começou a conversar mais, sem pressa, sem expectativa. Eu não sabia se estava pronta para outra relação, mas não fechei a porta. Pela primeira vez, eu sentia que podia escolher com calma, sem pressão. Ainda não sei o que vai ser de nós dois. Talvez vire algo sério, talvez não. Mas o mais importante é que dessa vez eu estou no controle. Estou escolhendo o que me faz bem, sem medo de ficar sozinha, sem tentar agradar ninguém, só me ouvindo mais. Hoje, quando olho para trás, eu não vejo mais só dor. Vejo crescimento. Vejo uma mulher que sofreu sim, mas que teve coragem de se levantar. Aprendi que não dá para controlar o que os outros fazem, mas a gente pode controlar como reage. E acima de tudo, aprendi que a gente merece ser feliz de verdade, com sinceridade, com respeito. Ainda tenho dias difíceis, claro. Tem momentos em que bate um vazio, uma saudade das coisas que não voltam mais. Mas também tem dias leves, dias bonitos, dias em que eu acordo com vontade de viver. E isso pra mim já é muito. Pra quem leu tudo até aqui, obrigado por me ouvir. Escrever isso foi um jeito de colocar as coisas no lugar dentro de mim. E se você também está passando por uma dor parecida, só posso dizer, não desista de você. As coisas mudam. E mesmo depois do fim, a vida continua. Às vezes, melhor do que a gente imaginava.